Oi, gente, tudo bem? Professor Thiago falando. Gurizada, este vídeo se destina a dar sequência aos conceitos da sociologia do Durkheim que a gente tem visto neste segundo trimestre, com um pouco mais de minúcia e profundidade, seguindo o nosso cronograma, o nosso projeto pedagógico, já previsto há algum tempo aqui na escola, para que vocês tenham uma boa formação em se tratando de sociologia. Basicamente, o que nós vimos até agora foi o seguinte, em termos resumidos. A gente falou sobre o projeto sociológico do Durkheim de fazer da sociologia uma ciência independente, autônoma, com um objeto de investigação e um método apropriados. A gente falou também sobre tipos de solidariedade, como sendo o mesmo que vínculos entre as pessoas e os grupos num dado contexto social. A gente falou em solidariedade mecânica de um lado e solidariedade orgânica de outro. E a partir de então, nós tivemos um pequeno intervalo em que nós realizamos a nossa prova parcial ou trabalho interdisciplinar, Sociologia e Filosofia, e agora a gente volta a carga, uma vez mais, para um conceito durkheimiano, que é o conceito de anomia social. Vale lembrar que na outra semana eu já tinha deixado para vocês, a verdade é 15 dias, uma tarefa que era a leitura do conceito anomia, tal como figura no nosso livro. Então vale uma vez mais dar uma olhadinha nesse conceito. Rapidamente se fala em Durkheim. Durkheim é um dos autores que se valem dessa noção para tentar explicar a sociedade, mas vale dar uma olhadinha ali que pode ajudar vocês. Inclusive pelo seguinte, é que nesta semana vocês vão fazer uma atividade, um trabalho avaliativo, a partir do conhecimento que terão do conceito de anomia social em Durkheim e, do outro lado, de um conto da nossa literatura, um conto do Rubem Fonseca, o escritor, chamado Passeio Noturno. Só a primeira parte. E esse conto já está disponível aqui para vocês na nossa sala de aula virtual. É curtíssimo, vocês não vão se entediar, até porque o conto não permite, tá bem? É incrível. Já estou anunciando, depois vocês me cobrem. Ah, eu só nem achei tão incrível. Duvido, duvido. Se uma pessoa pensar assim, ela já está aprovada até o fim do ano, não precisa fazer nenhuma avaliação. E eu assino embaixo. Acho que eu vou ter que editar esse vídeo. Mas tudo bem, não tem problema, vai gostar. Vocês leem tanta coisa por aí. Sobre o conceito de anomia. Lá vai. Peguem a estrutura da palavra. Anomia tem um prefixo de negação, que é o a, privação de, e nomia ou nomos. Nomos significa norma, regra, princípio. Anomia, portanto, só olhando para a palavra, vai significar no nosso contexto o mesmo que ausência de normas ou regras. Isso é bem importante porque vai diretamente ao ponto da análise feita pelo Durkheim, quando ele cunha, ele firma e estabelece esse termo para ler certos eventos que acontecem num domínio social qualquer. Como assim? Lá vai. Vocês lembram que a gente falou em tipos de solidariedade? Uma solidariedade que é mecânica, ou seja, uma comunidade ou sociedade em que há altos vínculos entre as pessoas, em que dificilmente a gente percebe um indivíduo com características próprias se diferenciando de tudo mais. Ele parece muito mais ser alguém que faz parte de um grupo do que uma pessoa autêntica propriamente dita. E a época que nós falamos sobre isso, eu mencionei o caso de uma fictícia tribo indígena na Amazônia, entende? Lá a gente não vai encontrar alguém dizendo: eu não quero brincar de caçar porque hoje eu prefiro ficar vendo Netflix. Eu. Não tem essa do pronome eu ser pronunciado com ênfase. O nós se sobrepõe a uma individualidade. O outro lado da moeda é que a individualidade vai ser menor. Quando nós tratamos do outro conceito, que é o outro par, né, o oposto, que é a solidariedade orgânica, o Durkheim está pensando em grandes cidades, as quais se organizam de modo a ter uma menor ou mais fraca coesão social entre os indivíduos. Ou seja, peguem o nosso contexto em Porto Alegre. A gente mal sabe quem são os vizinhos que moram em cima, ou do lado, ou embaixo, se a gente mora em apartamento. Se a gente mora numa casa, não foge muito a esse padrão. Talvez conheça as pessoas do condomínio, mas olhe lá, é um conhecer à distância, a gente não sabe nada sobre as suas vidas. E o resultado disso é um enfraquecimento da coesão ou dos vínculos sociais mantidos entre as pessoas. Tá, beleza. Mas para além dessas noções, como é que a gente chega
ao termo anomia. O Durkheim vai dizer o seguinte: há casos de crise social, guardem essa palavra, uma crise social. Ele vai ver isso como algo patológico, em que as regras, princípios, normas, maneiras de pensar, de sentir e de agir, que até ontem figuravam como sendo as corretas e que orientavam as pessoas a saberem se portar, a saberem como pensar, como sentir e como agir, um tempo de crise em que essas normas vigentes até ontem agora se tornaram difusas. Ou seja, parece haver uma ambiguidade, eu já não sei mais o que é a maneira certa de pensar, de sentir ou de agir. Vamos pegar um caso que o Durkheim examina: o fim do modelo político-social que acaba ruindo com a queda do antigo regime, lá na França. Ora, nós sabemos da influência notável, em termos notáveis, da Igreja, ou da Igreja Católica, sobre o modo de se pensar em termos de valores morais, de noções sobre bem e mal, certo e errado, e de como levar uma vida naquela época. Uma vez que nós temos um processo revolucionário, cuja consequência vai ser uma separação entre Estado e Igreja, pouco a pouco nós vamos tendo uma diminuição da influência da Igreja ou da mentalidade da Igreja Católica sobre as consciências individuais. Claro, a consequência é que as pessoas vão se tornando, entre aspas, dá para se dizer, mais livres ou autônomas. Elas vão sendo menos influenciadas por esses fatos sociais. Mas a perspectiva analítica do Durkheim está dando ênfase para o outro sentido. Qual é? É que agora eu já não sei muito bem se o aborto é certo ou errado. Eu não sei também se uma pessoa, diante da vontade de dar cabo da própria vida, se ela tem o direito de se matar ou se isso pertence apenas a Deus julgar quem deve ou não viver. Notem, o período de anomia social é aquele em que ou desapareceram os fatos sociais ou eles são agora mais difusos, seja porque tem fatos sociais concorrendo pela hegemonia sobre as consciências individuais, em disputa, né? Modelos de pensamento, sentimento e ação, seja porque simplesmente os indivíduos se tornaram tão autônomos ou livres que eles já não pertencem ou não se sentem pertencentes do mesmo modo a grupos sociais que até ontem, como eu falei, mais ou menos orientavam o seu modo de vida. Tranquilo? Essa é uma condição de anomia social, segundo Durkheim. E ele vai dizer: esse tempo de crise que caracteriza uma anomia é tal que o indivíduo, ou os indivíduos em geral, mais dificilmente se identificam com instituições, isto é, com grupos sociais quaisquer. Eu não me sinto muito brasileiro, eu não me sinto muito católico, só para exemplificar. Eu me sinto mais ou menos parte da minha família. Por quê? Porque meu pai trabalha muito, minha mãe também, e os meus irmãos têm uma rotina muito cheia, e a gente só se encontra fim de semana, e mesmo assim eu não me identifico com eles. Isto é um período no qual a sociedade como um todo e os grupos sociais parecem influenciar menos e menos as consciências individuais. O lado patológico, pensa Durkheim, é que os indivíduos, autônomos ou mais autônomos que são, eles vão ter uma dificuldade e uma ansiedade crescente diante do fato de que não sabem mais como agir, como pensar ou como sentir. Tranquilo? E aqui vocês podem, só para fins de argumentação, pensar nisto. Será que necessariamente a pessoa que é mais autônoma, no sentido de questionar todos os valores, instituições, maneiras de pensar, sentir e agir, será que essa pessoa que tudo questiona, mais livre, mais autônoma, necessariamente é mais feliz do que uma outra que segue um fato social claramente definido que diz: viva desse modo, pense desse modo, sinta desse modo? Isso aqui fica para fins de argumentação, tá? Só uma reflexão individual que eu proponho a partir do conceito. Sobre o nosso trabalhinho, gente, já adianto. Vocês vão ver as orientações que estão ali no nosso roteiro de estudos domiciliares. O conto Passeio Noturno, que nos apresenta um protagonista peculiar. Pensem, né? A gente está lá na década de 60, 70, Rio de Janeiro, e o cara chega em casa depois de um dia de trabalho com a sua maleta, né, segurando, e encontra a esposa, os filhos, e a gente vai percebendo, à medida que a narrativa vai avançando,
que esse cara não se sente parte da família, que ele talvez se considere um estranho diante de tudo aquilo que o cerca, mesmo daquilo que talvez para nós fosse o mais íntimo e coeso, que é a relação que a gente mantém com os nossos no nosso lar, na nossa casa. Tranquilo? Isso é o máximo que eu vou dizer. O que vocês vão fazer é ler o livro, sessão Anomia, assistir esse vídeo que já estão terminando de assistir, porque é bem expeditivo, senão fica muita coisa para uma semana só. E depois de fazer isso, leiam o conto, 4 páginas, é bem curtinho, e vão fazer uma simples projeção do conceito de anomia para explicar o conto, preferencialmente a imagem, a figura, a representação do protagonista, desse pai de família que chega em casa depois de um dia de trabalho e vai realizar atos, no mínimo, estranhos. Tá bem, gente? Era isso. Beijo para vocês, se cuidem. Eu espero boas produções depois na hora de dar uma olhadinha e de corrigir. Abraço, tchau, tchau.